Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. O nosso tema da nossa live de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês de gatilhos mentais. Red Rony, o que é gatilho mental? Pessoal, gatilho mental são palavras persuativas, né? Que serve para, se você souber orquestrar de uma forma correta esses gatilhos mentais, você acaba facilitando com que o seu cliente te diga um sim, né? E por que, Red Rony, me dizer um sim? Porque essas lives que eu estou fazendo para vocês são tudo em cima de estratégias de marketing e venda, né? Então, se você é vendedor, se você vende algum produto, se você vende alguma coisa, possivelmente o seu cliente ele tem que te dizer um sim para você fechar uma venda com ele, né? Então, esses gatilhos mentais, se você usar da forma que tem que ser usada, do jeito que tem que ser usada, na hora que tem que ser usado, você acaba facilitando com que o seu cliente te diga um sim, né? É algo que assim é muito bom, acaba facilitando muito, você acaba ajudando o seu cliente, né? Rafael, seja bem-vindo. Você acaba ajudando o seu cliente, né? Você acaba ajudando o seu cliente a te dizer um sim, ele é muito bom. E eu quero começar aqui com o gatilho mental para vocês, o gatilho mental da história, né? Pessoal, para vocês... E aí, Rafael, tranquilo? Seja bem-vindo, tá? Pra galera aí que vende algum tipo de produto, na hora da negociação ali, é normal muitas pessoas ficarem um pouco sem assunto ali na hora de conversar, né, na hora de de criar aquela conexão com o seu cliente. É normal, porque cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então, talvez você tenha um jeito um pouquinho mais para frente, a outra pessoa tem um jeitinho mais íntimo. É basicamente normal você ficar sem assunto ali para você conversar. É claro que tem uns vendedores que eles têm um pouco mais de técnicas, ele acaba, né, tendo aquela interação e conversa ali e o negócio vai fluindo e vai dando certo. Mas para aqueles vendedores, para aqueles autônomos e microempreendedores que têm um pouquinho de dificuldades na hora de você começar a interagir com o cliente, eu vou dar uma técnica, na verdade, uma sacada, é a técnica que eu uso, que eu ensino meus clientes a usarem, que são os gatilhos mentais. E nesse caso aqui, eu quero falar para vocês o gatilho mental da história. Pessoal, por que eu quero começar essa live com o gatilho mental da história? Galera, desde muito novo a gente foi acostumado a ouvir histórias, né? Quando a gente estudava lá no nosso... Quando a gente estudava lá no prezinho, na primeira série, na segunda série, provavelmente vocês ouviam história das suas professoras, né? Então, desde muito novo, desde quando a gente era criança, a gente sempre ouviu histórias, boas histórias. O porquê, né? Até então, as pessoas vão para a igreja para ouvir histórias, né? Tem provérbios e tal, então as pessoas vão para a igreja para ouvir histórias. Então a gente é acostumado a ouvir histórias. E no meio do começo de uma negociação, se você está sem assunto para você conversar com o seu cliente, se você não está com aquela interagindo com ele da forma que você gostaria de interagir, você começa contando uma boa história, né? O porquê uma boa história? Porque história, pessoal, o gatilho mental da história, ela gera conexão, né? Você se conecta com outra pessoa. A partir do momento que você conta uma história, a pessoa tende a te ouvir melhor. E quando você conta uma história, geralmente história, pessoal, elas têm começo, meio e fim. Elas têm onde tudo começou, elas têm aquele meio ali daquela história e depois ela tem um fim, que geralmente é um final feliz, né? Então, quando você conta uma boa história, você se conecta com a pessoa, você gera conexão, né? Você passa aí... você passa confiança para a pessoa quando você conta uma boa história. Então, para você que está aí no meio de uma negociação, que você tá sem assunto para você conversar, conte uma boa história, né? Até inclusive, final do ano, em dezembro, eu fui para uma palestra, já contando uma história aqui para vocês. Ó. Eu fui para uma palestra lá em São Paulo, né? Onde eu participei de um curso lá por 3 dias. E nesse curso, teve um momento desse curso que a gente participou de um treinamento sobre gatilho mental, né? Sobre vários gatilhos mentais. E teve um dos gatilhos mentais que foi justamente o gatilho mental da história. Justamente o gatilho mental da história.
Eu particularmente já conhecia porque eu já tinha estudado e já sabia do gatilho mental da história, mas tinha muitas outras pessoas que não sabiam, né? E quando você conta uma boa história, você tende a chamar mais, você tende a se conectar com a pessoa, você tende a ter mais atenção das pessoas. Naquele momento, antes do palestrante começar a falar da história, tava todo mundo sentado, tudo torto na cadeira, assim, ó. Aí quando o palestrante aí falou bem assim, pessoal, agora eu vou contar uma história para vocês. Todo mundo fez assim, ó. Todo mundo se arrumou, né? Todo mundo naquele momento prestou atenção nele. Por quê? Porque ele falou, vou contar uma história para vocês, né? Então, quando a pessoa fala, vou contar uma história para você, você tende a se conectar melhor com ela. Então, para você que tem dificuldade em interação e conversa com o seu cliente, conte uma história, pessoal. Conte uma história que é muito boa. História, na verdade, quando você conta uma história, você tende a se conectar com algumas partes do cérebro que eu não me lembro, não me recordo certinho como é que é, mas você tende a atrair as pessoas. Você, naquele momento, quando você conta uma história, você tende a ligar uns pontinhos do cérebro que todo mundo tem na nossa cabeça. Então é muito bacana, conte uma história, né? O outro gatilho mental que eu quero ensinar para vocês é o gatilho mental da especificidade, né? O gatilho mental da especificidade. Como você pode estar usando esses gatilhos mentais da especificidade? Pessoal, quando você está conversando, quando você está no meio de uma negociação, é muito importante que você seja específico, né? Seja o máximo específico possível. O porquê? Porque quando você é específico em algo que você está falando, você tende a passar mais confiança, né? E quando você passa mais confiança dentro de uma negociação, você tende a facilitar que o seu cliente compre o seu produto, né? Então, eu digo para vocês, se vocês começaram uma negociação ali contando uma boa história, tente ser o máximo específico possível, né? Tiago Brigadeiro, seja bem-vindo também. Bruno Vetoreto, seja bem-vindo à minha live, tá? Então, pessoal, só para lembrando aqui para vocês, o tema da nossa live são gatilhos mentais, né? São palavras persuasivas. Eu quero ensinar alguns gatilhos mentais aqui para vocês, que servem para vocês estarem usando aí nas técnicas de vendas de vocês, né? Na hora de vocês fechar uma venda, na hora de você gravar um vídeo e etc. Tá ok? Então sejam vocês todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Quando você é específico, você tende a ter mais atenção. Quando você usa a história, você tende a atrair mais a pessoa. E quando você é específico naquilo que você está falando, você facilita com que ela preste mais, ela já está prestando atenção em você, mas quando você é específico, você tende a passar que você é mais verdadeiro no que você está falando. Então é muito importante você sempre ser específico. Seja o mais específico possível. Se você está vendendo um carro, né? Hoje mesmo eu prestei uma consultoria numa garagem de carro e a gente conversando ali, eu expliquei um pouco de gatilho mental naquela consultoria e eu expliquei lá também o gatilho mental da especificidade, né? A grande sacada de você usar o gatilho mental da especificidade numa garagem de carro é você detalhe o carro, né? Detalha bastante o carro, fala que o carro tem 4 pneus novos, que ele está com 50 mil quilômetros rodado, que ele tem 4 portas, que especifica o máximo possível na hora da negociação, na hora do diálogo, né? Na hora do diálogo você tem que especificar. Quando você especifica de uma forma que fique claro que o seu cliente entenda, ele tende a prestar mais atenção em você. Então seja sempre bem específico, tá ok? Tem o gatilho mental também da prova, né? Que é um dos gatilhos mentais que eu ensino e até mesmo que eu aplico quase todos os dias em várias situações. Pessoal, o gatilho mental da prova. Para você que tem um negócio, para você que vende determinado produto, é muito importante você usar o gatilho mental da prova. Como que funciona esse gatilho mental da prova? Seja bem-vinda, Camila. Camila é minha prima, lá da Trindade. Seja bem-vinda, tá? Na nossa live. Quando você usa o gatilho, como que você usa o gatilho mental da prova? Pessoal, sempre que você falar algo, você puder provar, você prove, né? Você prove, por quê? Porque assim você passa mais confiança para outra pessoa, facilitando também com que ele compre o seu produto. Se você vende deixa eu pensar alguma coisa aqui. Se você vende uma garrafinha dessa aqui de água, né? Vamos colocar que você presta algum tipo, você vende esse produto aqui, ó, uma garrafa de água.
e você tem vários outros clientes, pede para esses clientes tirarem foto dessa garrafa d'água, né? Beberam água lá na casa deles ou no escritório deles. E você poste nas suas redes sociais. O porquê? Porque você está provando, a partir do momento que você aplica o gatilho mental da prova, você fala que você vende a garrafa d'água e você prova que as pessoas estão comprando. Né? Então, e como que você vai provar essa nos meios digitais? Através das redes sociais. Né? Você pede para essas pessoas tirarem fotos, manda para você e você posta nas suas redes sociais. O porquê postar nas suas redes sociais? Porque as outras pessoas, os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, eles vão saber que o seu produto está sendo vendido. Então, se tem pessoas comprando o seu produto, é porque o seu produto é bom. Se o seu produto fosse ruim, que a pessoa não tiraria foto mostrando que ela comprou o produto, e outra que você não teria para quem vender. Provavelmente você não teria para quem vender. Então é muito importante, se você tem a Célia aqui mesmo que trabalha na área de depilação, né, na área de sobrancelha e etc. E faz um monte de outros trabalhos, vende perfume e tal. A grande sacada para você aplicar o gatilho mental da prova é você pedir para esse cliente gravar um vídeo, né? Ou até mesmo muito melhor você pedir para o seu cliente gravar um vídeo para ele falando o que ele achou da depilação, né? Se doeu, se teve uma massagem depois para não criar hematoma ou algo assim, né? Porque a partir daquele momento que você fez um trabalho bem feito e você pediu para esse cliente gravar um vídeo, você está provando, né? Você está provando para os seus prospectos clientes que você não só presta um serviço desse, mas como o seu serviço ele é muito bom. Né? Você não só presta um serviço desse, mas como o seu serviço ele é muito bom. Então, isso aumenta com que você acaba facilitando para os seus prospectos clientes tomarem a decisão e ir comprar no teu negócio. Tá ok? Ficaram com alguma dúvida? Se ficar com dúvida, pode mandar aí para a gente conversar. Então vamos lá, gatilho mental da prova. Sempre que você vender um produto, pede para esse cliente seu que comprou o produto tirar uma foto lá, lembrando que eu falei da garrafinha d'água, que ele comprou a garrafinha d'água, que ele ficou muito feliz com a garrafinha d'água. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo. Você pega e pede para ele te mandar esse vídeo ou essa foto para você postar nas suas redes sociais. E você posta em tudo quanto é lugar que você tiver. Né? Você pode postar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu status do WhatsApp, nos mercadões aí da sua cidade, no marketplace, você posta em tudo quanto é lugar. Quanto mais lugares vocês postarem, melhor vai ser para o seu negócio. Né? Mais pessoas vão ver. Lembrando que as pessoas vão ver o que elas vão pensar. O Red Rony comprou a garrafinha d'água, então eu vou comprar também, porque se o Red Rony comprou, deve ser boa. Né? Se o Red Rony comprou, ele gravou um vídeo falando que é bom, então deve ser bom, não é ruim isso aí. Então eu também vou lá comprar. Né? Então os gatilhos mentais são muito bons por conta disso. Ok? Vamos lá para outro gatilho mental. Separei alguns gatilhos mentais aqui. Gatilho mental da prova social. Né? Gatilho mental da prova social. Pessoal, o gatilho mental da prova social, ele é um atalho de decisão. Ele é um atalho de decisão. Para vocês terem ideia, até os animais, eles procuram um atalho de decisão. Tá? Para vocês, só para ficar um pouco mais claro para você, eu não sei se vocês já foram em sítio, né? Mas geralmente em sítio tem um monte de vaca. E se você assusta uma vaca só, um boi só, essa vaca vai correr. E todos os bois que tiver com ele, com aquela que correu, eles tendem a correr junto. O porquê que eles tendem a correr junto? Eles correm junto porque uma correu. É aí que está a grande sacada da prova social. Uma correu, todas correm junto, aí depois elas tendem a parar em algum lugar e olhar para trás para ver o que está acontecendo. Né? E nessa questão de você usar o gatilho mental da prova social, funciona dessa mesma forma. Quando você... Vou dar outro exemplo para vocês. Quando você vai para uma cidade, né? Você vai para uma cidade passear com seu esposo ou com sua esposa e vocês saíram para jantar à noite. Pô, Rony, vou sair para jantar à noite eu e minha esposa. Só que eu não conheço a cidade. E eu cheguei num determinado lugar que tem somente 2 restaurantes. Né? Tem somente 2 restaurantes. Um restaurante está vazio e outro restaurante está lotado. Não tem na onde pôr mesa. Qual dos dois lugares vocês tendem a ir primeiro? Né? Qual dos 2 lugares?
Qual dos dois lugares vocês tendem a achar que é bom? O restaurante que não tem ninguém ou um restaurante que está cheio? Provavelmente, se você tem dois neurônios na cabeça, vocês vão achar que é o restaurante que está cheio. E se você achou que o restaurante que está cheio é o restaurante melhor, sim, ele certamente vai ser o restaurante melhor. E provavelmente, se você está procurando um restaurante bom, você vai ir naquele restaurante que está cheio. Por quê? Porque você vai começar a imaginar aí na tua cabecinha que se aquele restaurante está cheio, é porque o produto lá é bom, né? O produto lá é bom e certamente o outro lugar que está vazio, o produto lá é ruim. Ah, Red Rony, mas como que eu uso isso no meu negócio? Como que eu uso isso no meu negócio? Provando de novo. Você usa a prova. Um gatilho mental leva ao outro. Prova social. Prova social vai funcionar da seguinte forma. Sempre que o seu negócio tiver gente ali, você sempre vai estar tirando foto do teu negócio e postando nas suas redes sociais. Sempre que tiver gente lá no teu negócio, você vai tirar foto e postar nas tuas redes sociais. Ou até mesmo você vai estar gravando um vídeo, né? Gravando um vídeo do lugar ali, de pessoas comprando, de pessoas consumindo aí no teu negócio. Você vai estar gravando esses vídeos, postando nas suas redes sociais. Por quê? As pessoas tendem a imaginar da seguinte forma: se lá está lotado, é porque lá é bom, né? Se não fosse tão bom, não estaria lotado. Essa que é a grande sacada do gatilho mental da prova social. E para você usar ela usando os meios digitais, você usa dessa forma. Você grava vídeos com pessoas lá no seu estabelecimento, com pessoas consumindo no teu negócio, e você vai postando nas suas redes sociais, né? Se vocês prestarem atenção, eu faço isso diariamente. Diariamente eu estou postando, eu posto foto que eu estou atendendo o cliente, nos meus stories, né? Eu posto foto, eu posto vídeos, eu posto às vezes conversando com o meu cliente. Por quê? Isso aí facilita com que outras pessoas entrem em contato comigo, né? As pessoas elas tendem a imaginar mais ou menos assim, pô, se o cara da barbearia ou o cara da academia está contratando os serviços do Red Rony, é porque os serviços deles são bons. Então eu vou pelo menos entrar em contato com ele para mim saber o que ele tem para me oferecer, se o produto que ele tem para me oferecer vai estar resolvendo, vai resolver aqui o meu problema, né? Então a grande sacada do gatilho mental da prova social justamente é isso aí, você atrair novos clientes, tá ok? Então bora lá para outra. Esse gatilho mental da prova social, pessoal, ele é muito bom, ele funciona, ele dá muito resultado, né? Ele dá muito resultado, eu diariamente, se vocês prestarem atenção também, eu estou usando ele. Gatilho mental da prova social. Ele é fantástico, eu uso muito ele, ok? Vamos lá. Gatilho mental da autoridade. Pessoal, se você quer aumentar aí a sua autoridade no negócio, né? Se você tem um negócio e você quer aplicar o gatilho mental da autoridade, como que você se torna autoridade no teu negócio? Cara, você vai se tornar autoridade no teu negócio fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, né? O porquê que você cria autoridade no teu negócio fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora? Porque a partir do momento que você começa a gravar vídeos falando do teu produto, isso quer dizer na cabeça dos prospectos clientes que você realmente entende do que você está falando, né? Que se você está falando aí que você vende uma garrafinha d'água de novo, né? O único exemplo que eu tenho aqui por perto é a garrafinha d'água. Mas se você está falando, se você especifica o máximo desse produto, você mostra que esse alumínio aqui não é um alumínio qualquer, que por dentro dele é revestido de um isopor aí para aumentar o tempo da água ficar gelada aqui dentro dessa garrafa. Se você grava vídeos falando diariamente dessa garrafa ou dos seus produtos aí, especificando o máximo, você cria autoridade na cabeça das pessoas, né? E essa autoridade você não cria ela da noite para o dia, você cria ao longo do tempo. Ao longo da sua jornada aí, do seu trabalho, você vai criando uma autoridade, né? Se você vende paisagismo, né, tem uma cliente nossa aqui, a Eliane, que ela trabalha na área de paisagismo. A grande sacada de você criar a sua autoridade é você gravar vídeos falando do teu produto, né? Você mostrar a profundidade que tem que ser plantada a planta, né? Porque se você cavar um buraco e esse buraco ficar muito fundo, provavelmente a sua planta vai morrer, né? E se você deixar muito raso, provavelmente vai morrer também. Por quê? Porque o sol vai superaquecer a raiz,
Ou sei lá, é só um exemplo que eu estou dando. Eu não sei se funciona assim o seu negócio, mas é uma ideia, entendeu? Então, a grande sacada de você criar a sua autoridade, pessoal, é sempre vocês estar assim com a cara na câmera e gravando vídeos e postando nas suas redes sociais, né? Quando você tem autoridade, as pessoas tendem a confiar mais em você. E quando as pessoas confiam mais em você, elas compram mais produto teu, né? Como que funciona a autoridade? Vou dar um exemplo para vocês, um médico. O médico lá, ele usa um jaleco branco e tal, ele tem a autoridade dele na área da medicina, né? O porquê que ele tem a autoridade dele? Porque a gente cresceu ouvindo e vendo também que o médico ele resolve determinado problema. Né? Ele é um especialista em determinada área. Então, o médico ele tem a autoridade dele. Se você chegar lá hoje no hospital e você chega com dor de cabeça, né? E o médico fala bem assim, toma esse você está com dor de cabeça, mas toma esse xarope aqui. Por mais que você saiba que o xarope não vai funcionar para tua cabeça, mas você tende a acreditar nele. Você tende a acreditar nele. Por quê? Porque o médico ele é a autoridade naquela área da medicina e você não é. Né? Então, se ele falar que para você tomar um xarope para sua dor de cabeça, você tende a acreditar nele. Por quê? Porque a autoridade dele já foi implantada na nossa cabeça desde lá atrás. Desde quando a gente era novo, a autoridade do médico já foi implantada na nossa cabeça. Né? Eu estou dando um exemplo aqui meio contraditório para vocês entenderem como que funciona os gatilhos mentais e como que funciona o gatilho mental da autoridade. É claro que se você chegar num médico e perguntar qual remédio você deve tomar para dor de cabeça, ele não vai te indicar um xarope, né? Mas eu quero te dizer aqui é que a gente acredita tanto nele, por a gente já ouvir tantas pessoas falando médico é um especialista na área de doença, que a gente tende a acreditar nele. Então, quando você começa a implementar na cabeça das pessoas que você é um especialista em determinada área, e você prova isso com aquele gatilho mental da prova, e você conta uma história que você já prestou um serviço para determinado cliente e você especifica o máximo possível desse produto, cara, olha o tanto de gatilho mental, olha o tanto de autoridade que você consegue criar na cabeça desse cliente. Né? E tudo isso vocês podem fazer através de vídeos. Através de fotos. Se você está ainda com dificuldade, se você não passou dessa fase de gravarem os seus vídeos, você pode estar fazendo isso com fotos também. Você vai lá, tira uma foto do seu produto e você especifica o máximo dele embaixo também, dá certo, né? É claro que com um vídeo você consegue criar muito mais autoridade do que você criaria com fotos. Por quê? Porque através dos vídeos você consegue realmente falar aqui, ó, se impor. Se realmente eu entendo disso que eu estou falando, provavelmente eu vou errar. Se eu tivesse mentindo do que eu estou falando para vocês, provavelmente eu estaria num monte de contradição, né? Eu estaria contraditando, falando coisa com coisa, vocês posteriormente não estariam entendendo nada e eu não passaria a minha autoridade para vocês. Mas como eu sou um especialista na área de marketing digital e na área de venda, né? E cada vez mais eu estudo e cada vez mais eu aprendo, eu tenho já uma facilidade sim de explicar isso aqui para vocês, né? Porque isso que eu estou falando é verdade, é verdadeiro, é nítido, né? Eu uso, eu aplico, eu ensino para meus alunos isso. Então, é muito importante você sim gravar o vídeo, porque através dos vídeos você consegue colocar a sua autoridade muito maior, né? Você consegue mostrar muito mais autoridade do que você mostraria numa simples foto. Tá certo, pessoal? E lembrando, galera, que sempre que vocês for... o gatilho mental também ele é muito importante da seguinte forma, né? Uma sacada que eu vou falar para vocês. Sempre que vocês forem usar um gatilho mental, técnicas persuasivas que aumentam a chance do seu cliente te dizer um sim, você seja sempre íntegro, seja verdadeiro, tá? Não vá com mentira, porque se você conta uma história mentirosa, provavelmente essa história vai ficar vazia, né? Ela vai ficar evasiva, não vai ter conexão, você não vai se conectar. Então, é muito importante sempre quando vocês usarem esses gatilhos mentais, técnicas de persuasão que aumenta a chance do seu cliente dizer um sim, seja íntegro, seja verdadeiro. Se você quer tirar uma foto aí do seu comércio lotado de pessoas, tire realmente quando tiver lotado de pessoas. Se tiver 3, 4, 5 pessoas, pode tirar foto. Lembrando que aquele comércio tem que ser o teu. Você não pode ir lá no comércio pegar uma foto de outra pessoa e fazer as postagens, não. Tá? Porque senão
toda essa técnica de persuasão que eu estou ensinando para vocês, ela acaba não dando certo e o tiro acaba saindo pela culatra. Tá? Quem não sabe o que é um tiro sair pela culatra, é você dar um tiro aqui e o tiro sair aqui, ó, pegar em você mesmo. Então vocês não façam isso não. Tá? Isso é muito importante. Isso é um erro grotesco que muitas pessoas cometem, pessoal. As pessoas começam a aprender a como funciona técnicas de gatilho mental e começam a aplicar a técnica de todo mundo, né? Começa a aplicar a técnica de gatilho mental em todo mundo. E quando é aqueles picareta, né? Porque existe pessoas picareta, eles descobrem uma técnica dessa, as técnicas de persuasão, eles começam a aplicar num monte de gente, só que começa a dar errado. Começa a dar errado as coisas. Por quê? Quando você conta mentira, as pessoas farejam mentira, né? As pessoas estão com os olhos abertos, né? Opa, meu cachorro aqui me deu um susto agora. As pessoas estão de olhos abertos. Então, as pessoas farejam mentira. Então, seja sempre o mais verdadeiro possível. Porque a partir do momento que você for mais verdadeiro, mais autoridade você vai ter para falar do seu produto, mais autoridade você vai conseguir passar para o seu cliente, se tornando, aos olhos dele, um especialista naquilo que você vende. Você entendeu? Você vai se tornar, aos olhos do seu cliente, um especialista daquilo que você está fazendo. Entendeu? É muito bacana essa técnica de gatilho mental. Se você tiver dúvida, manda aí para mim, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Outro gatilho mental que eu sempre digo para as pessoas. Gatilho mental da conversa. Interação e conversa. Se você está com o papelzinho aí. Galera, aproveitar aqui que vocês estão aqui nessa live. Tem uma galera no Facebook também me acompanhando. E uma galera aqui no Instagram. Para você que não está participando ainda do meu canal no Telegram, vai lá na bio do meu Instagram, participa do meu canal do Telegram, né? É um aplicativo 100% online, 100% gratuito, onde praticamente todos os dias eu faço um download do meu cérebro de algo que eu aprendi, de algo que eu validei, né? Que é algo que vai servir para alavancar as suas vendas aí no seu produto físico ou até mesmo no seu produto digital. Então todos os dias eu faço um download aqui no meu cérebro e eu coloco a informação lá nesse aplicativo, né? Para você que não sabe como que funciona esse aplicativo, daqui a pouco a gente volta no gatilho mental da interação e conversa. Para você que não sabe como que funciona esse aplicativo, ele é um aplicativo, uma espécie de WhatsApp, né? Só que ele é muito melhor do que o WhatsApp. Então, por quê? Porque ele funciona uma espécie de nuvem. Tudo que você baixa lá dentro, fica lá dentro. Ela não ocupa espaço do teu aparelho celular. Então, para você que não tem ainda o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp, você vai lá na bio do meu Instagram. Presta atenção, você vai lá na bio do meu Instagram, clica num link lá que você vai ser direcionado para o meu canal do WhatsApp, do Telegram, e provavelmente vai ter um áudio fresquinho te esperando lá, né? É algo que realmente está mudando a vida das pessoas, é algo que as pessoas ouvem lá os meus áudios e depois elas colocam em prática e acabam mandando mensagem, me agradecendo, e isso me deixa eu muito contente, muito feliz por você estar fazendo isso, tá ok? Lembrando que o meu intuito nessa sequência de lives, nesse desafio das lives que eu estou fazendo, é sim fazer com que no final desse desafio, uma pessoa saia daqui transformada, né? Uma pessoa. Se uma pessoa fizer isso que eu estou falando para fazer e ela tiver resultados positivos, já valeu o meu sacrifício de eu fazer essas 20 lives aí. Na verdade, são 28 lives em 20 dias, tá ok? Então, o que mais me importa aqui é as pessoas aprenderem e porem em prática. Então vamos lá que eu quero ensinar para vocês o gatilho mental da conversa. Pessoal, o gatilho mental da conversa também é algo muito importante, né? Muitas pessoas, vocês que estão aqui nessa live, vocês vão começar a achar bem assim, ó. Pô, mas isso aí eu já faço, né? Isso aí eu faço, eu fiz sempre isso aí. Só que tem um grande detalhe nessa parte que você já sabe. A partir do momento que você começa a entender o que é gatilho mental, você começa a orquestrar ele, né? Você começa a saber aonde você tem que usar determinado gatilho mental na hora da sua negociação. Então, é muito importante você conhecer as técnicas de gatilho mental para você estar aplicando, né? Porque dessa forma você consegue orquestrar a aplicação desse gatilho mental em uma negociação. É claro que muitos de vocês já sabem como que funciona, né? Qual é o gatilho mental, mas vocês não sabem orquestrar. Então,
Essa é a grande técnica de você aprender como que funciona, aprender o fundamento e você pôr em prática na hora da sua negociação. Tá? O gatilho mental da interação e conversa, pessoal, é sim você conversar com seu cliente. É algo simples, mas tem gente que não faz isso. Tem gente que quer somente vender. E quando você quer somente vender, provavelmente das duas uma. Ó, provavelmente das duas uma. Ou você vai fazer uma única venda para esse cliente, ou esse cliente vai perceber que você só quer vender para ele e nada mais ele não vai comprar de você. Aí você acaba perdendo uma venda, ou você acaba não vendendo para ele novamente. Né? Se ele tiver muita vontade, com vontade de comprar aquele produto, provavelmente ele vai comprar de você. Só que daí você não faz a pós-venda para ele, se você não fazer interação e conversa, e provavelmente esse cliente vai embora e nunca mais você vê ele na sua vida, perdendo, fazendo com que você não consegue aumentar a sua lista de clientes. Bebendo água aqui, pessoal, que hoje o dia meu foi muito corrido, hein? Uma maravilha hoje. O dia foi abençoado. Então, é muito importante você sempre manter aí a atenção do seu cliente, você sempre se manter conectado. Outra parte que eu vejo que muitas das... Sérgio Pedroso, seja bem-vindo, Sérgio Pedroso. Né? Outra parte que eu vejo que as pessoas erram muito também na hora de usar esse gatilho mental da interação e conversa. As pessoas fazem os posts delas lá nas redes sociais, né? Coloca lá, coloca o seu conteúdo de informação, posta foto do seu produto. Só que aí, galera, os seus prospectos clientes, que não são seus clientes ainda, eles vão lá debaixo das suas fotos e fazem alguns comentários da sua foto. Tá muito bonita, ou se você já colocou lá o seu produto para vender, vão perguntar o preço. E como que funciona essa interação e conversa? Um grande erro que as pessoas cometem. Elas não respondem. Né? Elas não respondem, vocês têm que responder. O cara publicou lá, a mulher publicou que está vendendo a manicure, a pedicure, responde ela lá embaixo, né? E não responde dessa forma não, ó. Quanto que é para fazer a unha da minha mão? Você vai lá e coloca 10. Não coloca isso aí, né? Interação e conversa, lembrando que vocês têm que interagir com a pessoa, interagir, conversar. Então, na hora que você for responder essas pessoas no comentário, é sempre muito importante vocês falarem assim, ó: olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? O valor da unha para fazer, o álcool, qualquer coisa que você estiver vendendo, é X valor, né? Mas para mim poder te passar mais informações, me passa o seu número de telefone, né, que eu entro em contato com você. Faça isso. O porquê você faz isso? Dessa forma, a pessoa que está do outro lado se sentiu importante para você, né? Uma que ela já se sentiu importante para você, por quê? Porque você se preocupou com ela, de alguma forma você já gerou valor a ela, e outra forma que você vai aumentar a tua lista, né, no seu WhatsApp ali de cliente. Por quê? Porque você acaba fazendo mais uma captura de telefone, né? Servindo com o quê? Você fez a captura de um número de telefone, você pode usar aí o seu status do seu WhatsApp para você estar publicando os seus vídeos, para você estar publicando as suas fotos, para fazer com que mais pessoas vejam o seu produto. Né? Então é muito importante você sempre usar interação e conversa. E responder as pessoas lá no direct. Né? Responda às pessoas do direct. Responda às pessoas do WhatsApp. Eu vejo esses dias mesmo, eu fui comprar um pão, né? Eu fui comprar um pão de uma pessoa, um pão super... A mulher postou uma foto de um pão super bonito, aquele pão que tinha acabado de sair do forno, e eu mandei uma mensagem, como eu tinha o número do WhatsApp dela, eu mandei uma mensagem para ela, eu tava louco para comer aquele pão. Né? Aquele pão poderia ser R$ 20 que eu iria comprar aquele pão. Porque aquele pão estava muito bonito, 3 horas da tarde, eu não tinha tomado café da tarde, a mulher postou a foto às 2h30 ali da tarde, para ter chegado no meu celular ali umas 3 horas, eu visualizei e eu falei, pô, tem que comprar esse pão, cara, eu quero comprar esse pão. Mandei mensagem para a pessoa, todo animado: olá fulana, boa tarde, eu queria saber mais sobre o seu pão, você entrega, como que funciona, mandei um textão. O que a mulher... E no final eu coloquei qual o valor do teu pão. O que a mulher me respondeu? 10. Colocou somente o número 10. Eu fiquei tão chateado
e tão magoado com aquilo que eu não comprei o pão dela. Eu falei, cara, eu não quero esse pão não, vou comprar outro pão de outra pessoa. Eu fico com vontade de comer o meu pão, mas eu não vou comprar o pão dela. O porquê? Porque ela não inter... Fabiano Zotti, seja bem-vindo, Fabiano. Nayara também seja bem-vindo. Nayara Bronze. Nayara presta um serviço bacana, hein, galera, aqui na Andradina, né? Pra mulherada aí que quer fazer um serviço de bronzeamento, é um trabalho muito bacana que ela tá prestando aí. Agora, voltando aqui ao nosso gatilho mental da conversa. Cara, sempre você postou o teu produto lá no seu status, você postou, a pessoa teve a capacidade de copiar o seu número de telefone e entrar em contato com você, responda essa pessoa, responda ela não somente com um 10, como a mulher do pão me respondeu. Não faça isso. Não faça isso porque você vai perder a venda e você vai perder de vender para essa pessoa novamente, galera. É nítido, isso aí é claro. É só as pessoas terem um pouquinho mais de clareza, né? É só as pessoas terem um pouquinho mais de clareza. E, e isso aí é muito importante. Eu vejo as pessoas muito errando nisso aí, então não faça isso. Quando as pessoas mandarem aí a mensagem para vocês, perguntando do valor do seu produto, use o gatilho mental da interação e conversa. Conversa com ela, pergunta se o dia dela tá bem, pergunta no que mais você pode ajudar ela, né? Se você pode levar o produto até a casa dela. Porque, galera, uma coisa que hoje até abordei numa reunião que eu fiz. Hoje eu tive uma reunião com um empresário aqui da minha cidade e foi dos pontos cruciais que a gente que eu bati em cima porque é onde muitas pessoas não vê. Isso aí. Galera, a partir do momento que você está prestando um serviço, que você está vendendo um produto, você fez um investimento naquele produto. Se eu comprei essa garrafinha d'água aqui, ó, para me revender, eu fiz um investimento nela, então eu tenho que vender. Né? E se um cliente entrou em contato comigo para comprar essa garrafinha d'água, eu não posso fazer isso, eu não posso responder somente com o valor dela, eu tenho que tentar vender para esse cliente, eu tenho que usar todas as minhas técnicas de vendas para me vender para esse cliente. Eu não posso deixar esse cliente que já entrou em contato. A parte mais difícil da negociação eu já fiz, que era ter a atenção desse cliente. A parte mais difícil eu já fiz. Agora é comigo, né? Eu já atraí o cliente, agora eu vou tentar vender para ele. Eu vou usar todas as minhas técnicas que eu tenho de venda para eu poder fechar a venda com esse cliente. Não deixe o cliente ir embora, né? E o ponto crucial que eu toquei hoje nessa reunião que eu tive com esse cliente é com que para você que tem um ponto físico aí, para você que é microempreendedor, para você que é autônomo também, para você que já montou o seu ponto físico, galera, vocês se preocupam. Vocês se preocupam em montar um ponto físico, né? Você vai lá e investe dinheiro para pintar o lugar, você investe dinheiro para pôr produto lá dentro, você investe dinheiro em funcionário, você investe dinheiro em energia, em pintura, em segurança, em um estabelecimento super lindo. Vocês colocam muita grana lá para vocês. Tudo isso que vocês investiram para pôr um cliente lá dentro e ele se sentir num lugar para que ele entre lá dentro e para ele que se sinta em um lugar bom, num lugar confortável. Então, se você já fez todo esse investimento, que é oferecer um produto para o cara, oferecer um lugar bom, né, e etc. Se você já fez todo esse investimento, você não pode deixar o cliente sair dali sem comprar nada. Você tem que ser um vendedor nato e você tem que vender para ele, né? É nesses pontos cruciais que os microempreendedores pecam. Eles não se importam tanto em vender para o cliente, eles não se importam em se preparar para atender o cliente de uma forma que ele consiga fechar a venda. Aí ele não fecha a venda, no final do mês ele não bate as suas metas, aí ele fale, ele quebra o comércio dele. Né? Ele quebra o comércio dele, ele começa a colocar a culpa lá nos governantes, ele começa a colocar a culpa na empresa que fornece o produto para ele coloca a culpa no funcionário dele. Pessoal, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos colocar ali, se eu fiz um tanto de investimento desse, agora eu vou investir, vou me capacitar, eu vou me capacitar e vou capacitar o meu cliente, né? Eu tive até uma reunião com o meu cliente hoje e foi um dos pontos que a gente estava conversando. A gente bateu muito ali para a gente tentar achar onde que estava o erro. O que acontece? Os nossos funcionários ali, os funcionários que estão atendendo, muitas das vezes na contratação ali, ele sim, ele se dispõe a atender, fazer um bom atendimento, depois a fazer uma boa venda e etc, etc. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai deixando aquilo ali para trás. Entendeu? Ele começa a imaginar bem assim, se o cliente chegar aqui e comprar, comprou, se não comprou, final do mês eu vou ter meu salário do mesmo jeito, e para mim tanto faz, tanto fez. Galera, não caia nessa armadilha, né? Isso aí, na verdade, que eu tô falando para vocês é uma armadilha que tem.
Essa armadilha em todos os negócios tem. Você chegou para contratar um funcionário, o funcionário ele fala que ele vai prestar o máximo ali de atenção possível, ele vai dedicar o máximo e tal, só que passa 3, 4 meses, esse funcionário ele começa a desmotivar, ele não começa a bater as metas deles. Vocês, patrões, muitas das vezes não pega no pé desse funcionário para ele bater as metas deles, para ele vender mais, e é na onde que vocês começam a perder venda, você não vai buscar, né, uma forma de alguém que tenha um treinamento específico aí para aquele funcionário, você também não vai buscar, e é na onde que acontecem as falências das empresas, tá? É na onde que muitos empreendedores e muitos autônomos perdem as vendas do seu produto, porque eles pecam sim em treinar os seus funcionários. E hoje em dia, galera, o que tem mais é funcionário desqualificado, tá? Tem muito funcionário desqualificado. Tem gente que ele acha que funcionário lá ele é garçom de uma lanchonete, ele acha que o serviço dele é simplesmente colocar um prato, tirar um prato na mesa. Recolher prato, tirar prato. Recolher prato, galera, não é isso. Se você trabalha na área de lanchonete, eu não sei se tem alguém nessas lives aqui me seguindo e trabalha na área de lanchonete. Mas se você trabalha na área de lanchonete, você tem que fazer com que o seu funcionário ali, que seja o seu garçom, ele trabalhe também o quê? Vendendo. Ele precisa vender. Né? Esse cara precisa vender. Ele não pode ser simplesmente uma ferramenta de ir lá e colher e pôr um prato ali ou servir uma cerveja. Não. Você tem que se você não tem capacidade ou se você não tem se você não é um profissional que consiga ensinar esse cliente, vai atrás de quem consiga ensinar, cara. Vai atrás de quem consiga fazer esse tipo de trabalho. Porque se você não for atrás de alguém que faça esse tipo de trabalho, você vai quebrar, entendeu? Por quê? Porque você não vai bater suas metas, porque você não vai aumentar o seu faturamento, porque você vai ter problema com isso, né? Então, o que eu indico a vocês a estarem fazendo aí para você que tem no ramo de lanchonete ou qualquer outro tipo de trabalho que tenha que vender o produto físico ali? Treine o seu garçom, o seu funcionário para vender. Coloca na cabeça dele, se ele não vender, ao longo prazo, não é a curto prazo não, porque a curto prazo você ainda vai aguentar, você ainda vai se virar, você vai vender um patrimônio que você tem para cobrir o rombo da tua empresa ali, você ainda vai aguentar, mas ao longo prazo você não vai aguentar, né? E quando você não aguentar ao longo prazo, você vai quebrar e esse funcionário que poderia fazer a diferença, ele vai quebrar junto com você. Por quê? Ele vai ser mandado embora, ele vai ter que procurar outro serviço e possivelmente se ele continuar sendo um funcionário que não venda, ele vai quebrar outra empresa também, porque vai acontecer as mesmas coisas que aconteceu na tua empresa, e esse funcionário ele vai ser o motivo por falir e quebrar muitas outras empresas. Né? Ele vai ser o motivo principal por falir e quebrar muitas outras empresas. Lembrando que, se você tem condição de você treinar esse funcionário, de você conversar, de você pagar que seja alguém para falar para ele, falar, cara, você precisa vender, meu amigo. Você precisa vender. Se você não consegue falar isso, chame alguém que consiga falar isso para o seu funcionário. Reúna eles antes de começar o expediente. Fala, pessoal, a nossa empresa está passando por momentos delicados, né? Porque eu acho muito difícil uma empresa que no momento que nem hoje não esteja passando por momentos delicados, né? Ainda mais momento de quarentena, de pandemia, que está todo mundo assustado. Chame esses clientes aí na parte da manhã, faça uma reunião, fale, pessoal, a nossa empresa nesse momento está passando um momento delicado, né? O momento está sendo muito delicado e eu preciso que vocês busquem estratégias para nós vender os nossos produtos. Eu preciso que vocês dê o máximo de vocês quando um cliente nosso entrar aqui dentro do nosso estabelecimento, né? Eu preciso que vocês se dediquem o máximo para vocês fazerem o fechamento da venda. Porque a empresa só sobrevive, né, vendendo. Se ela não vender, ela quebra. Toda empresa é assim. Né, até as maiores empresas aí, a Subway, se a Subway não vender, ela quebra. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Se você, microempreendedor, você não vender, você também vai quebrar. Tá? Então, esse foi uns pontos que eu acabei tocando com o cliente. Né? Até no final a gente foi muito legal essa reunião que a gente fez. E foi algo que no primeiro aqui eu comecei a ensinar para vocês sobre gatilho mental. Né? O último gatilho mental de técnicas persuasivas foi
o gatilho mental da interação e conversa. E mais por final aqui eu meio que abordei mais um assunto assim, mais relacionado à venda. Né? A venda que os seus clientes têm que vender. Realmente a gente está tendo um grande problema aí com os funcionários que não estão se preocupando em vender. E o assunto principal aqui foi os gatilhos mentais e essa parada de que os nossos funcionários precisam vender. Tá? Então, espero ter ajudado vocês aqui nessa live. Espero vocês também amanhã às 17h30. Para você que ficou comigo aqui até essa live, até aqui no momento dessa live, tira um print da sua tela. Né? Tira um print aí da sua tela. Aqui no meu celular é só colocar os 3 dedos aqui, ele tira um print. Mas aperta o botãozinho aí, tira um print e me marca lá nos seus stories. Reposta o print aqui da minha live lá nos seus stories, que isso vai... O que acontece? O nosso algoritmo do Instagram, ele entende que o meu conteúdo está sendo valioso para vocês de alguma forma, e ele faz com que ele distribui mais a minha live para as outras pessoas assistirem. Né? Ele distribui mais a minha live, ele distribui mais os meus vídeos, ele distribui mais as minhas fotos. Então isso vai me deixar também muito feliz se vocês fizerem isso. Tá ok? Um abraço para a galera lá do Facebook também que está me acompanhando, valeu. Tá? E um abraço para a galera aqui do Instagram. Então tira um print aí e me marca. Tá ok? Valeu, galera. Vou esperar vocês tirar o print. Vou ficar aqui, vou esperar. Tô vendo que vocês continuam, eu vou esperar. Abraço, Célia. Amanhã às 17h30 a gente tá aqui de novo, tá? Tira um print aí e me marca. Essas lives, pessoal, é pra vocês, microempreendedores, e pra vocês autônomos, tá ok? Nayara também, tira um print aí e me marca aí que vai me ajudar pra caramba isso aí. Tchau, pessoal. Abraço. Até mais. Até amanhã. Muito bacana, tá? Ter vocês aqui. Foi um show. Vou ficar aqui olhando pra vocês e vocês olhando pra mim. Fui.